Continuando, então, o nosso estudo sobre o livro de 1º e 2º Samuel. Aqui em 1 Samuel 4, qual que é o contexto? Nós vamos falar sobre Samuel já está crescendo ali no templo, né, junto com Eli. O Eli, ele já estava velho, já estava capengando ali, né, na velhice dele, e estava ficando cego também. E Eli, ele colocou os filhos dele para poder gerir as ofertas, os sacrifícios que as pessoas vinham até o templo entregar. Então lembra que lá no primeiro capítulo, Eli era o que ficava na porta do templo, recebendo, colhendo as ofertas, os sacrifícios. E ele foi passando o tempo, foi envelhecendo. Ana entregou Samuel lá para ajudá-lo. Então Samuel ficava ali junto com ele, ajudando. E ele colocou os filhos dele para cuidar dessa parte. Só que os filhos de Eli não eram boas pessoas. Os filhos dele foram filhos bem difíceis. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o nome dos filhos dele, olha o significado. Ele deu o nome de um dos filhos de Ofni e o outro de Finéias. Ofni significa força e Finéias significa zelo. Então um filho era forte e o outro era zeloso. E aí você pensa, poxa, como assim os filhos de Eli eram zelosos e fortes e não usavam isso na prática, né? Porque a vida deles ali no templo, eles eram completamente o contrário. Eles eram negligentes, eles não eram comprometidos com a casa do Senhor, com a arca, né, da presença de Deus. Eles não tinham zelo, eles começaram o sacrifício, fazer sacrifício de qualquer jeito. Quando as pessoas iam sacrificar, eles roubavam parte do sacrifício. Então eles eram desonestos, eles eram mau caráter. E aí você pensar, poxa, como que um homem como Eli, ele conseguiu gerar 2 filhos dessa forma, né? E aí o que eu entendo aqui nesse texto, sabe? Eli, ele tinha, sim, ensinado os filhos dele acerca, né, de Deus, acerca da palavra. Ele era o exemplo ali na comunidade, as pessoas, né, o viam como um profeta. Só que o Eli fez vista grossa com os seus. Ele fez vista grossa com os filhos dele. Porque quando ele via, por mais que ele chamava a atenção dos filhos, os filhos não obedeciam. Ele não tinha autoridade sobre os filhos dele. E isso é muito estranho, porque você pensa, poxa, um homem de Deus, um profeta que ouve a voz do Senhor, os filhos não estão obedecendo, os filhos não estão honrando. Então, o que eu posso trazer para a nossa vida, assim, de prática, né? Como pais, como a gente tem zelado pela vida dos nossos filhos? Como pais, como que a gente tem se apresentado para os nossos filhos? Ele vivia naquele templo, ele vivia cuidando da parte das coisas de Deus e as pessoas iam ali sacrificar, ele era zeloso com as coisas de Deus. E como era o zelo dele com os próprios filhos? Como era o zelo dele com a família? Então a gente não pode negligenciar essa área da nossa vida também. Nós somos o quê? Se você é solteira, então você vai cuidar das coisas do Senhor, você vai cuidar, se você mora com seus pais, você tem zelo ali, morando com seus pais, cuidando das coisas de casa. Agora você é uma mulher casada, então aí já passa a ter o cuidado da casa do seu marido. E se você é mãe, aí tem um zelo também com os seus filhos. Então eu não posso ter um desequilíbrio entre cuido só de uma parte e todo o resto vai desmoronar. Não, a gente não pode negligenciar isso. Eu ouvi muito isso, né, quando eu era criança. Eu nasci assim num ambiente cristão, né? Então a gente ouvia muito isso. Eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar da minha casa. Sim, existe mesmo. Eu vou buscar o reino de Deus, né? As demais coisas me serão acrescentadas, mas tem partes que é nossa e tem parte que é de Deus. Eu não posso ser negligente com a minha casa, com a minha família. Então, às vezes, a gente viu um comportamento do quê? De uma irmã, de uma pessoa, eu falo disso de pessoas próximas da minha família, de estar ali na igreja, de estar servindo, de estar participando, de estar ativa, mas a casa está negligenciada, porque ela achava que só aquilo ali era importante, que Deus faria o resto, mas Deus não vai fazer a nossa parte. A parte de educar os nossos filhos, a parte de dar uma direção, de dar um destino, a parte de ensinar a palavra, Deus não vai fazer a nossa parte. Então, e como a palavra fala, né? Nós que temos que inculcar a palavra no nosso filho, nós temos que ensinar a criança o caminho que se deve andar, que aí quando ele tiver grande, ele não vai se desviar. Então, nós não podemos negligenciar. Não é uma coisa e não é outra, é um equilíbrio de tudo.
Então, se você tem percebido na sua casa um descompasso aí, né, entre você e seus filhos mais distantes, seus filhos mais dispersos, comportamento que não é um comportamento que você aprova, qual tem sido a sua posição? Como você tem se posicionado com seus filhos dentro da tua casa? Porque Eli, por mais que era um homem reconhecido pela cidade inteira, os filhos não honravam. E ele coloca os filhos dele para poder trabalhar lá no templo, servir lá no templo, e os filhos dele começam a envergonhar, as pessoas começam a falar mal dos filhos dele. A comunidade chega até Eli e vem falando tantas atrocidades que os filhos dele cometiam, e aquilo era vergonhoso, ele sentia vergonha dos filhos. Então, trazendo para a nossa vida hoje, né, na nossa vida prática, qual zelo eu estou tendo com a minha casa, qual zelo eu estou tendo com os meus filhos. E Samuel tem um papel muito importante aqui, né, na vida de Eli, porque o Senhor falou com Samuel o que iria fazer com a casa de Eli. Falou, né, que os filhos dele iam morrer, os dois iam morrer no mesmo dia, e foi terrível a morte deles. O inimigo invadiu o povo, roubaram a arca da presença de Deus, mataram todo mundo, e os filhos de Eli morreram no mesmo dia. E muita gente morreu da cidade, e quando eles vieram contar para Elias, né, que os filhos dele haviam morrido, Elias já estava esperando, porque Samuel já tinha recebido uma visão de Deus. Quando Deus se revela para Samuel a primeira vez, ele já conta para Samuel também o que vai acontecer, né, Samuel tem essa visão de Eli e dos filhos dele. E aí, no capítulo 4 aqui, né, o Samuel conta para Eli a visão. Deixa eu ler para vocês. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então, é algo muito pesado, né? Quando o Senhor revela para Samuel que os filhos dele morreriam, os dois, no único dia, no mesmo dia, era algo pesado que Samuel teria que compartilhar com Eli. Aí Eli chega em Samuel e fala, olha, pode me falar tudo o que o Senhor falou. E Samuel então fala, e aí ele confirma, o Senhor faça conforme a vontade dele, conforme ele tem que fazer. Na verdade, assim, né, não é conforme a vontade de Deus, é como ele tem que fazer. Porque os filhos estavam negligenciando, os filhos já estavam em pecado, e as pessoas já estavam falando mal dos filhos de Eli, e Eli era o profeta referência, e a sua família estava totalmente desestruturada ali, e envergonhando mesmo o templo e aquilo que o Senhor tinha colocado na vida de Eli. Então, como eu falei, qual tem sido o nosso zelo, né, com as coisas do Senhor? Como nós temos, nós e a nossa família tem zelado com as coisas de Deus, né? E como a gente tem que estar atento a como nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa família, para que eles sejam instruídos a isso, a serem zelosos com as coisas do Senhor, para que o nome do Senhor não seja, né, maldito ali fora, né, pelas pessoas que vão olhar e vão falar assim, nossa, mas eles são referência, nossa, mas eles não são cristãos, mas eles não são aqueles que conhecem a palavra, que conhecem a Bíblia, e olha o comportamento dessa família. E aconteceu como Samuel disse, Samuel ia crescendo, e aconteceu que a cidade os filisteus venceram os israelitas, então a cidade foi invadida, e foi algo muito terrível, muita gente morreu. E quando um dos servos, né, vem contar para Eli acerca da morte dos filhos dele, ele estava sentado na porta do templo, e aí ele já estava se preparando, né, já sabia que algo ia acontecer, que o Senhor já havia falado. E então, quando ele recebe a notícia que os dois filhos dele foram mortos no mesmo dia, e que a arca da presença de Deus havia sido retirada dali, roubada do povo, ele cai, porque ele já estava gordo e cego, e aí ele cai e ele morre. Então, ali naquela queda daquela cadeira, ele morre. Então, você vê também Eli como um templo do Espírito Santo, vamos trazer para hoje, né? Naquela época, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Mas se você for olhar, ele era o templo, ele era alguém que carregava algo, ele era alguém que era um sacerdote, era alguém que ouvia a voz de Deus. E como ele estava zelando a própria vida, porque o fim da vida dele, ele estava cego e gordo.
Então você vê assim, olha outra aplicação para a nossa vida, como nós estamos zelando de nós mesmos, daquilo que o Senhor entregou, da nossa saúde, do nosso corpo, porque assim, ele já estava com uns 90 anos, né? Se eu não me engano, ele tinha essa idade, 90 e poucos anos. E você vê como ele cuidou, como ele zelou da saúde dele ao longo desse tempo, como ele cuidou de si mesmo ao longo desse tempo. Então não é, como eu falei, não é uma coisa só, é um equilíbrio. Eu me posiciono como filha de Deus, eu me posiciono como esposa, eu me posiciono com os meus filhos como mãe, eu me posiciono com o meu corpo, como eu tenho cuidado de mim mesma, como eu tenho negligenciado a minha saúde. E por mais que você olhe e fale assim, nossa, Thaís, isso não é importante sim, porque ele acabou gordo e cego, e a Bíblia destaca isso e coloca a palavra gordo. Então, assim, como eu tenho cuidado da minha saúde, como eu tenho cuidado da minha alimentação, como eu tenho zelado como templo do Espírito Santo. Então, assim, tudo na Bíblia a gente pode trazer e aplicar para a nossa vida. E aí ele morre daquela forma, um homem que carregou tanta unção, um homem que entregou tanto, que contribuiu tanto, ele morre de uma forma tão triste, né? Você olha e fala, nossa, que honra tem nessa morte? Não tem uma honra essa morte. Então a gente fica atento a isso, que nós também temos compromisso com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente tem que zelar para que também não sejamos roubados também nessa área, porque não adianta nada eu ser ativa, né, no ministério, ser ativa nas coisas de Deus lá da igreja, mas eu não cuidar de mim e não vai acompanhar o meu corpo e o meu espírito não estão acompanhando, porque nós tem tanta coisa que eu posso fazer em Deus, mas o meu corpo não vai acompanhar aquilo que eu posso fazer em Deus. O meu corpo não vai acompanhar onde Deus quer me levar, porque eu estou sendo negligente com o meu corpo. E aqui aconteceu isso com Eli, e ele morre, e por conta da morte de Eli, o homem que as pessoas já estavam vendo como um homem segundo Deus, era um homem temente a Deus, que ouvia mesmo, no próprio capítulo... desculpa, gente, era no capítulo 3, quando Deus fala com Samuel em sonho, tá? Eu falei 4. Mas no próprio capítulo 3, 21, diz assim, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, assim, as pessoas viam que Samuel era um profeta, as pessoas viam que ele carregava Deus, né? E eu destaquei aqui, ó, assim os filisteus foram derrotados. Então, depois que aconteceu da morte de Eli, Samuel agora era um novo profeta ali, que as pessoas reconheciam como profeta, né, como homem de Deus. Assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Então, olha a aliança, o compromisso que Deus tinha com Samuel, a honra, né, que Samuel tinha com Deus, que ele ficou sendo referência ali para o povo, referência para continuar sendo porta-voz do povo com Deus. E não teve invasão mais do inimigo na terra, enquanto Samuel estava vivo. Então Deus fez um compromisso com Samuel. Mas chegamos de novo em outro porém aqui, que também é outra parte muito importante dessa história. Samuel, ele também teve filhos, e os filhos de Samuel agiam da mesma forma que os filhos de Eli. Da mesma forma, os filhos de Samuel, eles negligenciavam também o templo, eles eram gananciosos, eles desonravam o templo de Deus. E olha que loucura, que você pensa assim, poxa, como assim, né? Os filhos do profeta Samuel também negligenciando. E aqui nesse texto, como a gente já falou de filhos, a gente também pode trazer... Você já entendeu que você precisa zelar e se posicionar acerca da sua família, da sua casa? E Samuel, ele se inspirava em Eli. Ele tinha Eli como referência. E às vezes a gente tem que tomar cuidado também com esse lugar de quem são as pessoas que nós estamos aprendendo e nós estamos nos inspirando. Nossa, Thaís, calma, você está falando que Samuel não deveria se inspirar em Eli? Não, não é nada disso. Pelo contrário, ele era um homem de Deus também. Só que tem uma questão, nem tudo
nós vamos nos inspirar, nem tudo, porque ele não sabia lidar com os filhos. Samuel pode ser também que aprendeu a forma como ele lidava com os filhos e aplicou, mas ele precisava de instruções específicas para o filho dele. Então, assim, vamos olhar para as nossas referências, vamos olhar para as nossas autoridades, para as pessoas que a gente olha como autoridade espiritual na nossa vida. Elas não são Deus, elas não são perfeitas. Então, a gente pode sim olhar como referência, nossa, ele zela pela casa, ele zela pela igreja, ele zela pela esposa, mas vão ter áreas que ele é falho. E se a gente ficar cego, né, nessa submissão cega, sem olhar as falhas em outras áreas, a gente vai cometer as mesmas falhas. Assim como Samuel. Os filhos acabam cometendo as mesmas falhas que os filhos de Eli, porque Samuel aprendeu com Eli a zelar pelas coisas de Deus e só aplicou para os filhos dele. Então, o que eu posso aprender com isso? O que eu aprendi, né, com os meus pais, o que eu aprendi com uma liderança espiritual, o que eu aprendi com pessoas que me inspiram, que são mais velhas. Eu posso pegar o que é bom, eu retenho o que é bom. E aquilo que eu vejo que não faz sentido, aquilo que eu vejo que a pessoa não teve sucesso, eu não vou aplicar, porque senão eu vou estar cometendo os mesmos erros, senão eu vou ter os mesmos resultados, né, na verdade, porque aí eu vou fazer a mesma plantação que essa pessoa fez. Então, só um parênteses aí para a gente concluir essa parte dos filhos de Samuel. E aí, o que acontece? Do mesmo jeito que os filhos de Eli, as pessoas começaram a falar dos filhos dele, começaram a falar dos filhos de Samuel. Só que teve um porém, além de falarem mal dos filhos de Samuel, eles falaram mal de Samuel também. Eles começaram a rejeitar Samuel como profeta. E isso trouxe muito desapontamento para o Samuel, porque ele pensa, poxa, eu contribuí tanto com esse povo, eu já trouxe tanto de Deus para esse povo e eles me desapontaram. Então Samuel, ele vai até o Senhor e ele fala, né, poxa Deus, olha o que está acontecendo. E Deus, ele fala para Samuel, Samuel, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. Esse povo tem me rejeitado há muito tempo e agora você está vendo na pele, né, vamos trazer assim, como esse povo me rejeitou. Eles estão te rejeitando, mas eles estão me rejeitando. Então, quando Samuel ele recebe essa palavra de Deus, Samuel fica muito, muito triste, muito chateado com essa história. E aí o Senhor fala, já que eles estão pedindo que agora eles não querem mais um profeta, que eles querem um rei, eles não querem mais, eles querem sair dos juízes para entrar na monarquia, né? Que agora ia mudar isso no reinado ali do povo. Eles começaram a pedir, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então Samuel vai orar ao Senhor e o Senhor fala, eu vou dar um rei para eles, na verdade, né? Eu vou entregar o rei que eles pedem. Mas existem essas e essas consequências desse rei. Então Samuel passa para esse povo todas as consequências que seriam eles terem um rei, o que ia acontecer com a vida deles, como que esse rei iria governar. E eles estavam cientes, exatamente cientes de tudo que ia acontecer a partir daquele momento que Deus liberasse para eles terem um rei e submeterem a um rei. E eles aceitaram. E eles falaram, não tem problema, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E aí começa a terceira parte do vídeo, que é onde nós vamos falar sobre essa transição, né, de juízes para rei e dessa transição de o rei Saul para o rei Davi. Então, até o próximo vídeo e vamos lá continuar o nosso estudo de 1º e 2º Samuel.